Estava lá, sentada com os braços em torno dos joelhos, observando. Você não está morto, afirmou ela. Não, disse Rem. Não estou morto. Estou na verdade... Na verdade, ele se sentia um pouco mais revigorado. A estranha estava segurando outra bolota, que Rem aceitou e comeu. Evidentemente não era queijo, mas era gostosa. E, enquanto ele comia, sentiu suas forças voltando aos poucos. A estranha ficou conversando com Rem enquanto ele comia a bolota. Ela se chamava Hope e morava ali perto, num lugar chamado Estação de Fruta M. Fruta? Disse ela. Essas bolotas são frutas. Ela também falou que aquelas eram chamadas de maçãs. Àquela altura, Rem comia sua terceira maçã. Hope explicou para Rem que a fruta estava ficando escassa ultimamente e contou que, nos últimos dias, ela vinha explorando diferentes partes do labirinto em busca de novos alimentos. Antes, todos os dias, quando eu acordava, havia mais maçãs, contou ela, mas agora há cada vez menos. Na verdade, continuou ela, apontando para a maçã que Rem estava comendo. Essa era a última que eu tinha. Rem parou enquanto estava prestes a dar uma mordida na maçã e olhou para Hope. Você está dizendo que as frutas sumiram? Ela fez que sim. Simplesmente pararam de aparecer. Não sei porquê, respondeu Hope. Rem olhou para o pouco que restava da maçã que estava comendo e se virou para Hope. Você me deu sua última maçã? Hope deu de ombros. Você parecia faminto, e estava mesmo. Mas você também não está com fome? Um pouco, admitiu ela. Rem se lembrou de todas as maçãs que ela lhe dera e percebeu que nunca havia lhe agradecido por isso. Obrigado. De nada. Rem balançou a cabeça, maravilhado. Maravilhado. Comer essas coisas fizeram com que eu me sentisse melhor. Nem consigo acreditar nisso. Hope deu um sorriso e falou. Claro que consegue. Não é assim tão difícil. Basta se libertar e tentar. Rem não entendeu nada. Basta se libertar e tentar o quê? Ela não fazia ideia do que ela estava falando. Ele nem fazia ideia do que ela estava falando. A única coisa que sabia era que continuava com fome. Toda aquela conversa sobre comida fez com que Rem se lembrasse do que fora fazer no labirinto. Agora que ele se sentia um pouco mais forte por ter comido aquela comida nova e esquisita, estava na hora de voltar a procurar queijo. Até então, havia falhado nessa missão e sabia direitinho o porquê. Eu não me empenhei o bastante, explicou ele. Preciso explorar áreas do labirinto aonde ainda não fui. Hope deu de ombros. Eu vou também, se você não se importar. Hope não fazia ideia de como os dois conseguiriam sair dessa enrascada, mas não tinha dúvidas de que iriam conseguir. Apesar de relutante, Rem concordou. Não faria mal nenhum ter companhia. Ao se levantar, viu novamente a mensagem esquisita que seu amigo Ro havia escrito na parede. Velhas convicções não levam você a um novo queijo. Velhas convicções nunca levam você a um novo queijo. E eu acrescento, velhas convicções o levam do nada para lugar nenhum. Talvez não, disse ele, referindo-se à mensagem na parede. Mas vou dizer a você o que realmente leva ao novo queijo. Empenhar-se mais. Então, ao dizer isso, pendurou a sacola de ferramentas no ombro, e os dois seguiram apressados pelos corredores, espiando dentro dos compartimentos e tomando o cuidado para evitar cantos escuros e becos sem saída. Todos os compartimentos
que encontravam estavam vazios, mas Ham estava decidido a não desistir, né? Estava decidido a continuar tentando. Enquanto caminhavam, Ham contou a Hope como havia sido sua vida. Lembrou que ele, Ho e os amigos Sniff e Scurry saíam para procurar queijo todos os dias, e como a oferta costumava ser abundante e fácil, havia queijo à disposição. Tudo o que precisavam fazer era procurar nos corredores mais próximos, e lá estava o queijo. Tempos menos complicados, comentou ele, e depois ficou quieto enquanto caminhava. Agora, os tempos eram outros. Ham já não era a mesma pessoinha de antes. Ele costumava ser forte e orgulhoso, forte e feliz, satisfeito, admirando e considerando e respeitado, admirado e respeitado por ser bastante seguro de si. Mas o sumiço do queijo havia provocado uma reviravolta, e os acontecimentos estavam cobrando seu preço. Ele já não era nem tão forte, nem tão orgulhoso. Ao refletir sobre tudo isso, Ham se deu conta de que já não se sentia mais tão seguro de si como antes. Podia notar que sua costumeira autoconfiança havia sido abalada. Aquilo era algo novo para ele. Na verdade, nunca havia prestado atenção aos próprios pensamentos, nem feito uma pausa para analisar seu olhar em relação ao mundo. Para Ham, ele via o mundo do jeito que realmente era. Ao caminharem pelos corredores, os dois encontraram alguns pedacinhos de queijo aqui e ali, apenas o suficiente para beliscar e enganar a fome. Hope também experimentou alguns bocados de queijo e gostou muito. Vez ou outra, encontravam uma maçã perdida no chão e a dividiam entre si. E foi desse jeito, ora com uns bocados de queijo, ora com uma ocasional maçã, que conseguiram retornar ao ponto de partida, onde descansariam para retomar as buscas no dia seguinte. A cada dia, ao saírem, Ham percebia que tinha menos energia do que no dia anterior. Ao retornarem ao lugar de partida, horas depois de uma busca infrutífera, Ham largava o saco de ferramentas encostado na parede do corredor e ia escorregando o corpo até o chão, sentindo-se ainda mais exausto. Certo dia, quando voltaram, Ham estava se sentindo tão desanimado que não sabia se iria aguentar aquela rotina por muito mais tempo. Ele só pensava no peso que era sua sacola de ferramentas. Isso deve pesar muito, comentou Hope. Nem tanto, falou Ham. Ele não queria admitir o quanto era pesada, nem que se sentia cansado. Por que você leva essas ferramentas todos os dias? Perguntou ela. Para que a gente possa fazer buracos na parede, respondeu Ham. Ele explicou que, caso encontrassem a parede certa, pediria a Hope que segurasse o cinzel do jeito que ele costumava fazer e daria umas marteladas, exatamente como Ho fazia. Ah, disse Hope. Então continuou. Isso algum dia funcionou para você? Claro que sim, respondeu ele, ao mesmo tempo pensando que ela fazia perguntas demais. Esse é o melhor cinzel que o dinheiro pôde comprar. Não, o que eu quis dizer foi: fazer buracos na parede ajuda a encontrar mais queijo? Ham não respondeu. Sentiu-se ofendido. Aquelas ferramentas eram ótimas. Ele colocou a sacola no chão com um grande pau e sentou-se com as costas para a parede. Ham sentia a falta de Ho e não gostava nada de estar no labirinto, tão longe de casa. Queria que as coisas voltassem a ser como antes. Você sente falta do seu amigo, constatou Hope. Que coisa irritante. Ela sempre parecia saber o que ele estava pensando. Ham deu de ombros. Eu só queria que as coisas voltassem a ser como antes. Hope sentou-se ao lado dele
e também encostou-se contra a parede. Eu sei, só não tenho certeza de que é assim que as coisas funcionam. Como assim? Perguntou Ham em tom ríspido. Ele estava ficando ligeiramente irritado. Acho que as coisas não voltam a ser como antes, respondeu Hope. Mas tenho a impressão de que elas podem ser melhores do que antes. Ham não conseguia ver como isso era possível. Repito, acho que as coisas não voltam a ser como antes, respondeu Hope. Mas tenho a impressão de que elas podem ser melhores do que antes. Ham não conseguia ver como isso era possível. Nosso plano de empenhar-se mais não está dando em nada, disse Hope baixinho. Ham não respondeu. Sentia-se muito triste. E se tentássemos outra estratégia? Sugeriu ela. Ham se virou e viu que Hope estava olhando para sua mensagem de Ro. Hope se virou e viu que... Ham se virou e viu que Hope estava olhando para a mensagem de Ro que dizia: velhas convicções não levam você a um novo queijo. E acrescento minhas frases, fora do livro. Águas passadas não movem moinho. E Laí Ribeiro, sucesso no passado não garante sucesso no futuro. E se a gente experimentasse uma nova convicção? Propôs Hope. Ham balançou a cabeça. Não existe isso de experimentar uma convicção. Nossas convicções estão simplesmente lá. Hope se virou para Ham e inclinou a cabeça. Mas, e se você resolver mudar uma convicção? Não é assim que funciona? Explicou ele. Além do mais, estou certo das minhas convicções. Se elas mudarem, então quem eu seria? Já não seria o Ham. Ele não queria mudar nem abrir mão de suas convicções, porque achava que eram elas que faziam com que ele fosse a pessoinha que era. Aposto que você vai mudar de opinião, disse ela baixinho. E por que eu faria isso? Agora Ham estava ficando irritado. Estou certo sobre as minhas opiniões. Hope deu de ombros mais uma vez. Eu também, mas ainda assim não encontramos queijo nenhum. Ham não tinha uma resposta para ela. E mais um acréscimo. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar conseguindo o que sempre conseguiu. Para conseguir algo diferente, é bom que você comece a fazer algo diferente. Já estamos agora na página 50. Os dois ficaram em silêncio por 1 minuto, até que Hope se levantou e disse: boa noite, Ham. Tenha bons sonhos. A gente se vê de manhã. Ham encostou-se contra a parede, com a cabeça amarrada. Ficou pensando no que Hope havia dito sobre o martelo e o cinzel. Claro que fazer buracos nas paredes não estava dando em nada, mas ela já não sabia disso. Então, por que continuava carregando aquelas ferramentas velhas? Porque não sabia mais o que fazer. Era por isso. Eles nunca encontrariam queijo. Ele nunca reencontraria seu amigo Ro. Morreria ali, naquele corredor, com sua sacola de ferramentas inútil. Ham deu um longo e profundo suspiro e então fez a si mesmo a pergunta que o estava incomodando desde que iniciou sua busca. Por que eu não fui com Ro? Então Ham começou a chorar. Não demorou muito, adormeceu. Naquela noite, Ham sonhou. No sonho, viu-se de volta à sua casa perto da estação de Queijuquê, andando de um lado para o outro, nervoso e soltando fumaça pelas ventanas. Havia algo diferente. Mas o quê? O quê? Então viu o que era. Grades nas janelas. Parecia que ele estava em uma prisão. Olhando para si mesmo, através das grades, percebeu como era infeliz. Ainda dormindo, chorou mais um pouco. Ham acordou no meio da noite, pensando no sonho. Sentia-se confuso. Por que ele estava daquele jeito, preso na própria casa, sentindo falta do amigo?
e, no entanto, se recusando a ir com ele? Ham permaneceu horas acordado, deitado de barriga para cima, matutando sobre isso. Ele refletiu sobre o sonho até o dia amanhecer. Com os primeiros raios da manhã, conseguiu ler a mensagem de Ró na parede, aquela que falava sobre velhas convicções e o novo queijo. Quem sabe Ró estava certo, disse para si. Ouvir a própria voz ajudava-o a clarear os pensamentos, sobretudo aqueles mais complicados, como os que ocupavam sua mente naquele momento. E eu vou concluir com a página 53. Página 52, a primeira parte. Ele se lembrou do dia em que Ró partiu, o que já fazia um bom tempo. Ró havia tentado conversar com Ham sobre o que ele achava que os dois deveriam fazer, mas Ham se recusava a escutar. Eu tinha certeza de que estava certo e que Ró estava errado, falou ele, mas posso ter me enganado. Não confiei em Ró, e assim em minhas próprias convicções. Subitamente Ham se empertigou. Velhas convicções. É disso que se trata a mensagem de Ró. Mas Ham nunca havia parado para pensar o que era uma convicção. O que era uma convicção? Agora ele achava que sabia o que era. Apoiou as mãos no chão para se levantar. Pegou uma pedra afiada e escreveu o pensamento que lhe ocorrera bem ao lado da mensagem deixada por Ró. Quando acabou de escrever, desenhou uma das maçãs de Hope em torno dela para que ele se lembrasse de que aquele registro era dele e não o de Ró. Uma convicção é um pensamento que você aceita como verdade, né? Final da primeira parte, página 53. Spencer Johnson, MD. Como sair do labirinto? Record Editora.